No Japão, o valor das pequenas coisas é levado a sério. Hábitos discretos, repetidos todos os dias, moldam não só o ambiente, mas também a mente, o corpo e a forma de se relacionar com o tempo. Neste vídeo, você vai conhecer 8 dessas práticas. Nenhuma delas exige esforço extremo, mas todas carregam uma sabedoria que atravessou séculos. São gestos simples que revelam uma filosofia profunda, voltada ao equilíbrio e à presença. Alguns podem parecer banais à primeira vista. Outros talvez tragam ideias que você nunca tenha considerado. Mas, se você estiver aberto, pode ser que encontre aqui algo que transforme o seu dia, ou até o seu jeito de viver. Hábito 1. Limpar o banheiro. Não parece o tipo de hábito que você espera encontrar num vídeo sobre sabedoria japonesa. Talvez cause até um certo desconforto, mas é justamente aí que mora o ensinamento. No Japão, muitos líderes e mestres, inclusive os fundadores de empresas como a Panasonic e a Honda, cultivavam o hábito de limpar banheiros com as próprias mãos. Faziam isso não por falta de opção, mas por escolha, porque entendiam que ao cuidar do espaço que ninguém quer ver, algo dentro deles também se reorganizava. Até aqui, tudo parece fazer sentido. Humildade, disciplina, autocuidado. Mas o que quase ninguém percebe é o seguinte: você não está limpando o banheiro, está limpando os espaços que o orgulho costuma ignorar. Está se aproximando do que é íntimo, do que não é público, do que não gera aprovação, e escolhendo fazer isso com cuidado. O verdadeiro impacto desse hábito não está na limpeza. Está no silêncio que ele exige e na consciência que ele desperta sobre quem você é quando ninguém está olhando. Hábito 2. Organizar os sapatos. Ao entrar em uma casa japonesa, existe uma pequena cerimônia. Os sapatos são retirados, alinhados com delicadeza, voltados para a porta. Não há pressa. E isso, para quem observa de fora, pode parecer apenas um costume cultural, mas existe uma camada mais profunda ali. Arrumar os sapatos não é sobre organização, é sobre passagem. É o momento em que você sai da rua e entra no lar, deixa o mundo externo e pisa no território da intimidade. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. A forma como você atravessa essa transição diz muito sobre como você atravessa a própria vida. Você entra de qualquer jeito? Deixa as marcas por onde passa? Ou respeita o espaço, mesmo que ninguém tenha te pedido isso? Esse hábito ensina algo simples, mas brutalmente verdadeiro. O modo como você faz as pequenas coisas está moldando quem você se torna. E o que você repete todos os dias, um dia se torna você. Hábito 3. Cuidar da postura. Durante séculos, a postura no Japão foi observada com respeito. Ela não servia apenas ao corpo, mas também à mente. Manter-se ereto era sinal de atenção, de dignidade, de autocuidado silencioso. Hoje, a maioria de nós passa horas curvado sobre telas, distraído com tarefas, desconectado da própria base física. E ao fim do dia, carregamos dores que não vêm só dos músculos, mas do excesso de peso que a alma vai acumulando. Cuidar da postura não é só sobre ficar mais alinhado, é sobre lembrar que você tem um corpo que sustenta tudo o que você sente, pensa e decide. Mas aqui está algo que talvez nunca tenham te contado. Quando você endireita a postura, mesmo sem estar se sentindo forte, você começa a convencer seu corpo de que existe espaço para voltar a confiar. E esse ajuste, que começa por fora, muitas vezes é o único movimento possível, quando dentro tudo está bagunçado. Você não precisa se sentir pronto para se levantar. Às vezes, se levantar é o que te faz começar a se sentir vivo de novo. Hábito 4. Agradecer antes de comer. Antes de cada refeição, os japoneses costumam inclinar levemente a cabeça, unir as mãos ou simplesmente murmurar algo que poucos de fora realmente entendem.
É uma prática silenciosa, mas profundamente respeitada. Eles agradecem, não depois de comer, não apenas quando a comida está boa, mas antes. Antes de saber o gosto, antes de saber se é suficiente, antes de qualquer expectativa, esse pequeno gesto que muitos expressam com a palavra itadakimasu é, na verdade, uma escolha de consciência. Um lembrete de que nada do que está na mesa chegou ali sozinho. Houve alguém que plantou, alguém que colheu, alguém que preparou. Houve tempo, esforço, natureza, vida. A gratidão, nesse contexto, não é uma reação, é uma preparação, um estado mental que antecede o consumo, como se o alimento não fosse apenas algo que se recebe, mas algo que se honra. E talvez essa seja a maior lição aqui. A gente aprendeu a agradecer só depois que recebe, quando o presente agrada, quando o resultado satisfaz. Mas e se o agradecimento não fosse uma recompensa? E se ele fosse o primeiro passo? Quando você agradece antes, você muda o tipo de presença com que se senta à mesa. E com o tempo, começa a perceber que esse mesmo princípio pode ser aplicado à vida. Agradecer antes de saber o final, antes da certeza, antes da conquista, porque talvez a gratidão não seja sobre ter tudo, mas sobre estar inteiro, mesmo quando falta alguma coisa. E esse tipo de gesto não é exclusivo do Oriente. Se você prestar atenção, verá que a fé, na tradição bíblica, carrega um princípio muito semelhante. Em Hebreus 11, a fé é descrita como a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que ainda não se veem. Ou seja, fé não é só esperar, é agir como quem já recebeu, é agradecer antes da colheita, antes da cura, antes do milagre. E quando você senta à mesa, mesmo que a porção seja pequena, e agradece como se fosse um banquete, algo dentro de você muda. Não é o mundo que se transforma, é o seu modo de enxergá-lo que se alinha com a abundância. E aqui está a virada mais profunda desse hábito. A gratidão, quando vem antes, não depende da realidade. Ela revela a qualidade da sua consciência. É fácil agradecer quando tudo já deu certo. Mas quando você agradece o que ainda não chegou, o que ainda dói, o que ainda está se formando, você não está só sendo grato, você está sendo inteiro. Nesse gesto simples, às vezes silencioso, fé e filosofia se encontram. E talvez seja por isso que tanta gente se emociona em silêncio antes de comer, porque por um instante, corpo e alma se alinham e o que está na mesa deixa de ser comida e vira vida. Hábito 5. Colocar a cadeira no lugar. Em entrevistas, em cafés, é comum ver japoneses colocando a cadeira de volta no lugar após se levantar. É um gesto simples, e à primeira vista pode parecer um mero detalhe, mas esse hábito é uma forma de respeito silencioso, de reconhecer que o espaço que você usou agora vai ser usado por alguém depois. E aqui está o que torna esse gesto tão especial. Ele mostra que você pode fazer algo por alguém, mesmo que esse alguém nunca saiba que foi você. Não há aplauso, não há reconhecimento. Há apenas a consciência de que o mundo que você habita é compartilhado e que o cuidado que você oferece, mesmo invisível, continua agindo. Talvez o que mais falta hoje não sejam grandes atos de bondade, mas esse tipo de delicadeza que só acontece quando ninguém está olhando. Em 2019, uma história chamou a atenção fora do Japão, mas com uma essência semelhante. Trent Innes, diretor de uma empresa de software na Austrália, revelou que fazia um teste invisível com todos os candidatos que entrevistava. Depois da conversa, ele levava a pessoa até a cozinha e oferecia um café ou um chá. O detalhe, ele observava o que a pessoa fazia com a xícara depois de usar. Alguns levavam até a pia, perguntavam se podiam lavar. Outros simplesmente deixavam ali, esperando que alguém resolvesse. E esse pequeno gesto decidia se seriam contratados ou não. Segundo ele, não se tratava da xícara, tratava-se de postura.
de perceber se a pessoa era proativa, colaborativa, humilde o suficiente para lavar o que sujou, mesmo sem ninguém ver. E talvez esse seja o verdadeiro teste de caráter no dia a dia. Aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Se você cuida de um espaço, se devolve o que pegou, se limpa o que usou, não está apenas sendo educado. Está afirmando de forma silenciosa que respeita o coletivo. Colocar uma cadeira no lugar, lavar uma xícara, fechar uma gaveta. São gestos pequenos demais para gerar status, mas talvez por isso mesmo eles revelem tanto sobre quem você é. Hábito 6. Saber que já se tem o suficiente. Existe uma expressão zen que talvez seja uma das mais potentes da sabedoria japonesa. Em tradução livre, eu apenas sei que tenho o suficiente. Num mundo que nos ensina desde cedo a desejar mais, essa frase parece quase absurda, mas é exatamente por isso que ela tem tanto valor. Ela nada contra a correnteza. Saber que se tem o suficiente não significa se acomodar, significa não construir sua vida inteira a partir da escassez. A escassez te faz olhar para o que falta. A abundância interior te faz valorizar o que já existe, por menor que pareça. E talvez a parte mais bonita disso tudo seja essa. A abundância não é o que você conquista, é o que você decide enxergar. Se você tem um teto, alguém com quem conversar, alimento na mesa, saúde para levantar, você já tem um solo fértil para viver com dignidade. E a partir daí qualquer conquista vira gratidão, não vício. O que muda a sua vida não é acumular coisas, é mudar o lugar de onde você parte, da falta ou da plenitude. Agora me responde aí nos comentários, você tá vendo o copo meio cheio ou meio vazio? Hábito 7. Reconhecer que não chegou até aqui sozinho. No Japão, há uma expressão difícil de traduzir, mas impossível de esquecer. O Kage-samadhi. Algo como, graças a você, estou bem. Mas esse você não é só a pessoa à sua frente, é todo mundo, é tudo. É a rede invisível de apoio que nos permite existir. Essa pequena frase carrega uma verdade profunda. Ninguém vive sozinho. Ninguém vence sem apoio. Por trás de cada conquista há uma teia de relações, oportunidades e ajudas invisíveis. E talvez o que o Ocidente chama de meritocracia, o Japão compensa com gratidão, não porque você não fez esforço, mas porque reconhece que mesmo com esforço, ninguém constrói nada sem o outro. Quem diz o Kage-samadhi não está diminuindo seu valor, está apenas lembrando que em alguma esquina do caminho, alguém abriu uma porta, ofereceu um conselho, preparou um chão seguro para você pisar. Essa frase é uma reverência à vida em rede. E quanto mais você a internaliza, mais se abre para viver com leveza. Porque se você não está só, bom, então também não precisa carregar tudo sozinho. Hábito 8. Dormir cedo, acordar cedo. O ritual de reconexão com a luz. Por fim, um hábito ancestral, quase banal, mas que resiste ao tempo. Dormir cedo e acordar cedo. No Japão tradicional, os dias começavam com uma reverência ao sol. Não como um rito religioso, mas como uma forma de gratidão. Obrigado por mais uma chance. Hoje, a maioria de nós vive virando noites, colando os olhos na tela até perder a noção do tempo. Mas o corpo sabe, a mente cobra. A alma sente falta de se alinhar com os ciclos naturais da vida. E talvez não seja sobre produtividade, não é sobre render mais. É sobre lembrar que a luz da manhã é um convite à presença, um recomeço, um reinício silencioso todos os dias. E aqui entra uma reflexão que talvez mude a forma como você vê o ato de simplesmente acordar. Se alguém te oferecesse 10 milhões de reais agora, como você se sentiria? Provavelmente feliz, muito feliz. Mas
E se eu dissesse que, em troca desses 10 milhões, você não acordaria mais amanhã? Ainda assim aceitaria? A maioria das pessoas diria que não, e com razão. Porque, no fundo, a chance de acordar amanhã vale mais que qualquer valor. Mais que 10, mais que 100 milhões. Mas o mais curioso é que todos os dias você acorda. Você abre os olhos. E já começa o dia como se fosse só mais um. E talvez esse seja o verdadeiro desperdício. Não perceber que o maior presente que você recebeu hoje foi o próprio dia. Num mundo que nos empurra para o excesso, para a pressa, para o barulho, você escolheu ouvir sobre hábitos simples, sobre formas silenciosas de transformar a vida por dentro. Mas talvez o que esses costumes japoneses mais ensinam é que mudança não tem som de ruptura. Ela parece mais com um sussurro do que com um grito, mais com uma repetição gentil do que com uma revolução repentina. E aqui está a virada que pouca gente percebe. Você não precisa esperar que o mundo mude para sentir que algo está se ajeitando. Às vezes basta mudar a forma como você segura uma xícara, como você se senta, como você agradece. Essas pequenas decisões são como sementes, e se forem bem cuidadas, uma hora viram caminho. No Entre Ideias, cada vídeo é uma pausa. Um convite para desacelerar, repensar e reconstruir por dentro, sem pressa, sem culpa. Se esse conteúdo te tocou, talvez os próximos toquem também. A gente já falou por aqui sobre o Ikigai, sobre o estoicismo, sobre o medo de recomeçar. E sobre como a simplicidade pode ser um caminho de volta para si. Explora esses outros vídeos quando quiser. Ou melhor, quando sentir. Entre Ideias é onde a gente se encontra. Até a próxima pausa.